Esse é o Natal. Jesus conosco. Sem Ele não é Natal. E nessa manhã eu queria meditar com vocês numa história de Jesus, de um homem chamado Simeão, um profeta, que encontra Jesus. Mas o mais interessante é que esse texto acontece 8 dias depois de Jesus ter nascido. Jesus vai ao templo, os pais levam Jesus ao templo para cumprir, então, aquele voto que se fazia. Jesus, então, já tinha nascido. Teoricamente, não seria mais Natal. Não seria Natal para aqueles que comemoram a data de Jesus nascendo, historicamente. Mas só foi Natal para Simeão quando ele encontrou-se com Jesus. E essa é a razão do Natal. Não é Natal enquanto os homens não encontrarem Jesus. Não é Natal enquanto os homens não se curvarem diante de Jesus. E não é Natal enquanto os homens não proclamarem Jesus. A mensagem do Natal está resumida em homens e mulheres, a humanidade que espera Jesus, que quando encontra, celebra Jesus, e quando celebra, começa a proclamar Jesus. Isso é Natal. Por isso essa história nos ensina algo maravilhoso, que hoje à noite muitas pessoas comemorarão um Natal histórico. Muitas pessoas nessa noite comemorarão uma festa, um pretexto no seu contexto. Mas alguns já estão celebrando, desde o dia em que entenderam que precisavam de Jesus para suas vidas, para o seu dia a dia. E é por isso que, num jargão que usamos, aqueles que conheceram Jesus, entregaram sua vida a Ele, vivem o Natal diariamente. Quero ler essa história para você, de Lucas 2, versículo 25 ao 35, e depois meditar um pouco a respeito do que aprendemos com Simeão a respeito do Natal. Lucas 2, 25 a 35 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Você fala, pastor, mas tanta mensagem bonita, você acaba o texto dizendo sobre isso. Eu queria dizer para você que a mensagem do Natal só é dolorosa para quem não quer viver Natal. Fora disso, é mensagem de esperança. E é isso que Simeão estava vivendo. Simeão estava vivendo um tempo de um misto de expectativa, de angústia, de esperança. Ele esperava pelo Messias.
ele esperava por Jesus. E essa espera é uma mistura entre paciência e expectativa. Esperar é um negócio interessante, porque esperar mexe com a gente. Esperar, ninguém fica impassivo, ninguém fica passivo, ninguém fica tranquilo. Espera envolve alguma coisa, ou uma ansiedade ou uma expectativa, ou uma luta contra você mesmo para que tenha paciência. Eu não imagino quanto tempo este homem esperou, porque a Bíblia não diz quando foi revelado isso, que ele não morreria antes de ver o Salvador. Não tenho como mensurar o tempo, mas eu vejo em mim mesmo. Se alguém me diz algo num dia, para o outro dia, a minha expectativa, a minha ansiedade, o meu corpo se move em cima disso. Nós estamos com a expectativa de uma mensagem no dia 12 de janeiro. Eu estou na expectativa dessa mensagem. A gente se envolve nisso, a gente pensa nisso. O que Simeão estava vivendo aqui era exatamente essa expectativa tão grande. Ele esperava a consolação de Israel, porque na consolação de Israel viria o fim do sofrimento dele também. Esse homem estava inserido numa nação, e a nação de Israel estava cativa dos romanos. E os romanos tinham um tipo de cativeiro diferente. Eles não saíam, não levavam o povo para as terras deles. Eles iam para aquele lugar e ficavam lá. É por isso que Pilatos estava lá, havia soldados romanos lá, eles povoavam a terra onde eles se tornavam senhores. E essa opressão da presença do inimigo toda hora, trazendo sofrimento, trazendo castigos, esse domínio, fazia deste homem a expectativa aumentar, o desejo que mudasse essa realidade. Agora, uma coisa interessante que esse texto relata, que às vezes passa despercebido, mas que é a chave no momento da espera. É a chave para que eu e você não nos desesperamos. Para que eu e você não percamos a esperança. O texto menciona 3 vezes o Espírito Santo. E ele diz que, no versículo 25, o Espírito Santo estava sobre ele. No 26 diz que o Espírito revelou que ele não morreria antes de ver Jesus. E por último, no 27, diz que ele, movido pelo Espírito Santo, foi para o lugar onde estava Jesus. Queridos, se não houver a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, a nossa vida será de desesperança. A nossa vida será de angústia, mesmo que saibamos a respeito de Jesus. Mesmo que em nós tenhamos um conceito a respeito de Jesus, mesmo que nas nossas vidas a gente ouça a respeito de Jesus, mesmo que a gente tenha um nome num hall de membros da igreja, mas se Jesus não estiver em nós, não nascer em nós, para que a gente possa ter esperança de que Ele vai voltar, a nossa esperança é uma angústia. Porque a gente começa a olhar para as coisas, para os sofrimentos, para as opressões, para o inimigo que está ao nosso redor, porque Satanás faz a mesma coisa que o Império Romano. Ele não nos leva para o inferno, ele traz o inferno para perto de nós. Ele passa a ficar perto de nós, ele nos oprime todos os dias, ele nos roda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o esquema dele, ele está sempre em cima de nós, sempre ao nosso derredor, sempre querendo nos dominar. Mas é por causa do Espírito Santo que está sobre nós. É que nessa hora nós nos enchemos de esperança, sabendo que há uma promessa, que nós não estamos sozinhos. E a promessa desse Jesus que disse que iria para o céu, mas que deixaria um Consolador, e o Consolador está em nós, e Ele nos dá a garantia que nós veremos Jesus um dia. E essa esperança não só é uma esperança que não desaponta, mas ela vai crescendo dentro de nós, e que o Espírito Santo vai nos dirigindo e nos movendo para o lugar onde Jesus está. E por causa da presença de Jesus, nós temos condição de esperar com esperança.
E por causa da presença do Espírito Santo que Ele deixou em nós, é o que você não se desespera. Você não entra numa crise tão grande que chega uma hora que você pensa que a vida não faz sentido. Aliás, alguns momentos na vida, a gente pensa que a vida não faz sentido. E sabe de uma coisa que eu fiz um compromisso com Deus há um tempo atrás, alguns anos atrás? É que eu nunca esconderia da Igreja de Cristo que viver Cristo não é mar de rosas. Eu fiz um compromisso que o crente pode ter momentos na vida onde ele olha e não vê mais solução, e o coração dele está tão amargurado que ele não deseja mais viver. Mas é nessa hora que o Espírito Santo vem e vai nos enchendo de esperança e fazendo nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É isso que a palavra diz. E é nessa hora que o Espírito Santo vem como sopro, como foi lá com Elias. E é nessa hora que ele vai nos conduzindo para onde está Jesus. Sabe aquele momento que você sai desesperado e de repente você encontra um amigo. E aquele amigo te coloca, te enche de uma presença gostosa. E é por isso que o Espírito Santo é pneuma, ou neuma, né? Que é sopro, vento. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente está cheio do vento de Deus. E de repente essa pessoa nos enche do Espírito Santo, no sentido de nos enche, nos empresta a sua fé, nos dá alegria, nos dá motivação para vencer. Sabe o que o Espírito Santo fez? Ele te conduziu até onde estava Jesus. Porque Jesus está agindo através do seu Espírito em circunstâncias, pessoas, coisas, atos, mensagens de WhatsApp. Algumas eu acho que ele não consegue, mas outras o Espírito usa. Né? Principalmente aqueles textões, eu acho que o Espírito Santo não usa textões, é minha opinião pessoal, mas voltemos aqui. Ele usa coisas que a gente nem imagina. Quantas vezes você estava desesperado, angustiado, e de repente você foi conduzido pelo Espírito a um lugar, alguma circunstância, ou conversar com alguém, e saiu de lá cheio do Espírito? Quem teve essa experiência? Queridos, isso é a mais pura verdade. Quem está movido pelo Espírito é conduzido pelo Espírito aonde Jesus está. Foi isso, a primeira lição. Natal é exatamente alguém que espera Jesus. Mas enquanto espera, está cheio de Jesus na pessoa do seu espírito. E vai se enchendo de esperança, expectativa, até encontrá-lo. E quando o encontra, faz a segunda coisa que Simeão fez e que nós precisamos aprender urgentemente. Simeão celebrou a presença de Jesus. A Bíblia vai dizer que Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Sabe de umas coisas que eu tenho brincado com a igreja, e às vezes eu brinco com a igreja, mas às vezes eu brinco sério. Você precisa celebrar Jesus. Eu sempre brinco, olha, gente, a coisa boa a gente tem que celebrar. Eu brinquei agora aqui. Coisa ruim a gente já chora mesmo, não tem jeito como fazer, mas quando acontece uma coisa boa, quanto você desfruta disso? Quanto você celebra isso? Quanto você solta rojões internamente a respeito disso? Quantas glórias a Deus você dá nisso? Essa é uma celebração porque Jesus fez, é um milagre, é graça, é ação de Deus. E é por isso que a vida vai tendo mais sentido, porque quando a gente encontra o objeto da nossa busca, a gente não precisa mais buscar. Agora é hora de celebrar, não precisa criar novas metas, não precisa fazer a Dilma, não vamos ter meta, porque quando a gente dobrar, dobra a meta. Não é isso. A gente encontra a meta alcançada e a gente celebra a meta alcançada, porque não existe nada para se encontrar depois de Jesus. Não existe mais nada para celebrar mais do que encontrar Jesus. Não tem razão da gente esperar mais algo da vida se não tiver Jesus. E não tem algo para celebrar mais do que celebrar Jesus.
É por isso que este homem não diz essa frase como, posso morrer, porque agora terminou, já vi, pode me levar. A expressão aqui é dizer, Senhor, para que eu vou viver mais? Se a minha vida agora está completa, resumida na presença desse Jesus. E eu não quero mais nada, não há mais interessante, eu quero celebrar, porque esse Jesus tem duas características importantes. Primeiro é o seu nome. Jesus quer dizer, o Senhor é a salvação. Eu estava procurando a salvação, e agora eu encontrei a salvação. Glórias a Deus nas alturas, como os anjos dizem. Agora a minha vida está completa. E a segunda coisa é que, quando encontra a pessoa de Jesus, encontra todas as respostas às perguntas que nós faríamos para Jesus. Porque Ele é a resposta da nossa vida. Sabe qual que é a minha tristeza? É que os crentes não entenderam, muitos crentes não entenderam que Jesus é o fim de toda busca. É por isso que existem cristãos que ainda almejam coisas na vida. Não que nós não possamos e não devamos ter ambições. E não que nós não devamos ter sonhos. Eu não tenho nada contra. Mas quando o meu sonho se torna mais importante que o meu encontro com Jesus, com a salvação dele, eu começo a dizer que a minha vida só fará sentido quando encontrar isso, é porque eu ainda não encontrei a salvação em Jesus. Meu irmão, se você é empresário, eu quero que a sua empresa seja muito bem sucedida. Mas se a sua alegria da sua salvação está posta na sua empresa, você ainda não conheceu Jesus na sua plenitude. Querido, se você almeja que a única coisa que falta na sua vida, porque se não tiver, a sua vida não tem sentido, é alguém, é porque você não encontrou o Jesus de Nazaré na sua vida. Não é que você não tem esse desejo, mas é que Cristo é o fim da busca, e Ele nos completa. Nada pode ser mais interessante do que Jesus. Nem um calçado, nem uma roupa, nem um bem, nem um status, nada. A gente fica triste por não receber, não ganhar, não conseguir. Mas isso não rouba a alegria da nossa salvação, porque o objeto da nossa busca não são as coisas, não são as pessoas, não são os bens, não é o status. O fim da nossa busca é Jesus. E não há mais motivos de anseios e buscas, porque Jesus se tornou a razão da minha busca. E eu encontrei. Então, se eu encontrei, eu celebro a cada dia, porque não existe nada maior e mais importante que Jesus. E eu digo isso com tristeza, olhando para vocês e olhando para mim. Porque muitas vezes não é Natal, porque ainda nós não encontramos a razão do nosso coração. Ainda o nosso coração está posto em coisas e circunstâncias. E é por isso que Simeão nos ensina, então, uma terceira lição. Simeão nos ensina que ele esperava Jesus. Quando o encontrou, celebrou Jesus. Entendeu que não precisava mais nada além de Jesus. Mas ele proclamou a mensagem de Jesus, ele testemunhou a mensagem de Jesus, inclusive para Maria e José. Porque Maria e José não faziam nem ideia do que ele estava falando, porque isso tudo era muito novo para ele. Está certo que essa mensagem que Simeão trouxe era uma mensagem de uma contrariedade. O texto diz que isso era contrário, contraditório, porque era uma mensagem de esperança, mas ao mesmo tempo de condenação. Versículo 33 diz, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição,
de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Este homem estava proclamando a mensagem de Jesus em dois sentidos. Que quando Jesus chega na vida da pessoa, de alguém, ninguém pode ficar indiferente à presença dele. Na verdade, a humanidade não conseguiu, mesmo tentando ser indiferente à presença de Jesus, a humanidade não conseguiu absorver o impacto da presença de Jesus e não demonstrar nada a respeito disso. A prova é que nosso calendário, que governa quase todo o mundo, é um calendário cristão, a partir de Cristo. Os ateus, os idólatras, as pessoas que não acreditam em Jesus, estão submetidos a Jesus no seu calendário. Historicamente, cronologicamente, nossa história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Não é possível alguém ficar indiferente a Jesus Cristo. E é essa mensagem que Simeão está dizendo para aquela mãe de Jesus. E o impacto da presença de Jesus seria ainda maior na vida dela, porque ela veria o sofrimento do Salvador, e isso lhe seria como uma espada que atravessaria sua alma de dor. E aqui faço um parênteses, muitas pessoas, principalmente nós evangélicos, cometemos uma crueldade com Maria. Maria era mãe de Jesus. E não entrando no mérito se era mãe de Deus ou mãe de Jesus. Não há uma mãe na face da terra que, mesmo sabendo do propósito do seu filho de nascer, crescer e morrer, que viria isso sem como se uma espada atravessasse a sua alma. E nós evangélicos às vezes desrespeitamos uma mulher que não escolheu ser escolhida, que não sabia das implicações disso, mas que amou esse filho e entrou no ministério junto com ele. E aceitou ser serva do próprio filho. Assim como José, nessa situação. Mas o texto aqui vai dizer exatamente dessa postura que nós devemos ter de proclamar Jesus. E a mensagem é essa: ele faz cair ou faz levantar. O governo da vida sem Jesus é queda. O governo da vida com Jesus é erguimento, é levantar-se. E essa é a mensagem mais simples, mais singela, mais clara e mais resumida da presença ou não de Jesus. Daqueles que querem viver o Natal e daqueles que não querem o Natal, querem apenas festa. É aqueles que não experimentaram Jesus no seu nascimento. É que estarão vivendo numa vida de queda. E quando a gente fala em queda, não estou falando na questão financeira, não estou querendo dizer em qualquer outra questão, é uma queda espiritual, é um sentimento de que há um vazio que não foi preenchido. Porque o nosso coração é uma manjedoura. E nessa manjedoura precisa ter Jesus. Nosso coração tem que ser uma manjedoura, porque o nosso coração não deve ser soberbo. A manjedoura é um lugar onde se colocava a comida dos animais, a palha. Nós temos que entender isso. Mas a presença de Jesus faz daquele lugar todo o significado possível. Sabe por que eu posso dizer que eu sou alguém? Porque Jesus me faz alguém. O significado do Natal é uma mensagem de que aqueles que recebem Jesus se erguem, se tornam pessoas.
respeitadas diante do mundo espiritual. Não por causa delas, mas por causa da presença de Jesus. Você já teve a experiência de estar ao lado de uma autoridade? Quando você vai entrando, todo mundo vai te dando uma atenção. Você pensa assim, aí você cai em si. Não é porque você está ali, é porque você está ao lado de alguém que eles valorizam. Nós somos valorizados porque Jesus habita em nós, através do seu Espírito. Ele é um imã, ou ele atrai ou repele. A mensagem do Evangelho de Cristo é clara. Ou ela nos aproxima, ou ela nos distancia. Jesus é amado ou odiado. Ele é a pedra de construção ou pedra de destruição. Se Jesus é essa pedra angular que a Bíblia diz, que é que a gente constrói as paredes em cima dela, e ela liga essas paredes, se essa construção está sólida em cima de Jesus, nós vamos estar erguidos. Mas se essa construção for em cima dos meus conhecimentos, da minha capacidade, do meu conhecimento cognitivo, da minha inteligência, dos meus bens, daquilo que eu construí, a história diz do homem que construiu a sua casa na areia. E o outro que constrói a sua casa na rocha. É por isso que você vai ver pessoas que realmente creem em Jesus, passando situações das mais difíceis possíveis, mas ainda há esperança nele, porque ele está erguido sobre um firme fundamento chamado Jesus Cristo. Por isso, a data que comemoramos não é tão interessante, e nem tão importante. E nem nós ficamos gastando tempo para descobrir que essa data foi uma data pagã e tal, e tal. E que, na verdade, Jesus não poderia ter nascido em dezembro, provavelmente nasceu em abril. A gente não gasta tempo viajando nessa maionese teológica. Sabe por quê? Porque onde está festejando Jesus? É aqui? Então nós estamos lá. Qual é o motivo aqui? O motivo é Jesus. Então é festa. Porque eu quero celebrar a presença dele. Porque o Espírito dele habita em mim. E o Espírito dele me tem uma palavra que um dia eu estarei com ele. E o Espírito me conduz para onde ele está. É por isso que às vezes o Espírito te acorda de madrugada. É por isso que de vez em quando o Espírito fala, liga para fulano. É por isso que o Espírito Santo fala assim, hoje você precisa sair e conversar com alguém. É por isso que o Espírito Santo diz assim, hoje você tem que calar a sua boca. É por isso que o Espírito Santo nos conduz a quartos de escuta. É por isso que o Espírito Santo nos conduz à oração. Porque é ali onde Jesus está. A humanidade tem buscado a Deus, ou buscado um Deus, mas tem buscado para essa vida apenas. E a Bíblia vai dizer em Coríntios que se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos dos homens os mais miseráveis. Porque Jesus é tão grande que não cabe só numa existência de 80, 90, 100 anos, ou até cabe apenas na existência da terra ou da humanidade. O meu Jesus, que nasceu lá em Belém, ele é eterno. E a minha expectativa é que ele me fará também eterno na ressurreição dos mortos. E aí eu viverei com ele eternamente. E eu sempre brinco aqui. Alguns de vocês acreditam que nós vamos para um céu, outros acreditam que Jesus vem reinar em terra. E biblicamente você vai encontrar as duas linhas de teologia. Não gasta tempo pensando nisso. Só se prepara, porque quando for, a gente vai olhar um para o outro e falar assim, você tinha razão. Só isso. É só isso que vai acontecer. Talvez o pessoal fale assim, eu sabia, a gente ia para o céu, ele estava preparando o lugar e tal, sim. Aí a gente vai dizer, o pessoal que acredita que vai vir para a terra, fala assim, é verdade, mas está muito bom. E o pessoal, ou vai dizer assim, está vendo? Era para reconstruir a nova Jerusalém, a cidade santa, não Jerusalém físico. Era para a gente, para ele habitar entre os homens aqui na terra. Está vendo? E o pessoal vai dizer, mas está muito bom.
Eu não sei como vai ser. Eu só sei de uma coisa. Espera a volta dele, cheio do Espírito Santo. Enquanto ele não vem, peça para o Espírito te guiar onde ele está. E proclama a mensagem clara do Evangelho, dizendo, olha, para aqueles que o recebem, ele ergue. Para os que não recebem, é pedra de tropeço. Porque a partir do momento que você conhece a mensagem do Evangelho, ela entra num lugar no seu coração que exige uma decisão. Por isso, o coração é sondado e os desejos do coração são revelados, porque nada foge da presença e do conhecimento de Jesus. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você. Nós vamos ter o tempo da ceia daqui a pouco. E a ceia do Senhor, nessa manhã, que comemoramos o Natal de Jesus, ela tem essa característica. É dizer que Jesus não apenas nasceu, mas que ele vive, porque ele ressuscitou. E porque ele vive, nós cremos que um dia ele vai voltar. Para nos levar ou para reinar entre nós? Para agir como o verdadeiro rei das nossas vidas. E aí toda dor, todo sofrimento, tudo não fará mais sentido, porque Jesus será, para nós, definitivamente, a pessoa mais importante, o assunto mais falado nas redes sociais, o tema de todas as pregações e o sentido de todas as coisas. Jesus Cristo, o Natal que habita em nós. Queria nesse momento, então, que você fechasse seus olhos e eu quero orar com você. É Natal? É Natal para você? Lembra que Natal não é a ceia, nem a festa, nem a reunião. Essa é a comemoração. Mas ela só é comemoração verdadeira se você esperou Jesus, encontrou Jesus, celebra Jesus e quer proclamar Jesus. Só assim é Natal. Se você já tem Natal no seu coração, eu queria desafiar você a pegar o seu problema, aquilo que tem tomado conta do seu coração, que tem se tornado uma obsessão para você, e coloque agora diante de Jesus. Coloque diante do Senhor. E diga, Senhor Jesus, eu te encontrei. Não faz mais sentido isso tomar o seu lugar, e ser mais importante. Eu quero entregar isso para o Senhor, para te celebrar em todos os momentos. E se essa circunstância, que eu não sei como resolver, e o Senhor quer que eu aprenda com isso, me enche do teu Espírito, para que todas as vezes que essa circunstância tomar o meu coração, eu lembre que o Espírito me conduz até onde o Senhor está. E lá eu posso lhe abraçar e dizer, os meus olhos viram o Salvador. Não há mais nada interessante nessa vida e nada que eu deva gastar o meu tempo e os meus dias lutando e me angustiando contra eles. Senhor Jesus, nessa manhã de Natal, que a vida de Jesus, representada pelo nenenzinho naquela manjedoura, vida cheia de vida, mas vida simples, seja o desejo do nosso coração. E que nessa hora, se tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus, que venha ter nessa manhã de Natal. E que seja Natal todos os dias, até que o Senhor volte para reinar conosco ou para reinarmos contigo em glória. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém.